Tudo bem, gente? Eu sou o professor Ricardo Mendonça Cardoso e a aula de hoje é sobre concordância verbal. Bom, concordância verbal. Quando ocorre a concordância verbal? Quando o verbo concorda com o sujeito em número, ou seja, singular ou plural, e pessoa. Então, isso é o que chamamos de concordância verbal. Então, por exemplo, ó, o ônibus deslizou na pista. Tá? Você tem o sujeito simples antes do verbo e o verbo no singular, deslizou. Os ônibus deslizaram na pista. O que aconteceu agora? A gente tem o sujeito simples antes do verbo, agora no plural, e o verbo no plural. Bom, os casos gerais, gente. Os casos gerais é que ocorre a concordância verbal. Bom, com o sujeito simples, que é aquele que apresenta um núcleo, apenas um núcleo, né? Com ele o verbo concorda em número e pessoa, não importando em que posição, antes ou depois, né, do sujeito se encontra. Então o verbo ele pode ter quanto antes, mas ele tem que concordar com esse sujeito. Tá? Então, quando o sujeito é substantivo coletivo, o verbo vai ficar no singular. Então, a multidão gritou pelo rádio. Tá? Então, a multidão é coletivo, mas ela é uma palavra singular. Então, o verbo fica no singular. Se o coletivo vier especificado, ou seja, seguido do substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular, de preferência, ou vai para o plural. Então, a multidão de fãs gritou e a multidão de fãs gritaram. Nesse caso, ele vai ser especificado. Então, o coletivo foi especificado. Quando ele é especificado, você pode escolher tanto no singular quanto no plural. Então, nos coletivos participativos, que são metade, a maior parte, maioria, e aí entre outros, né, o verbo ele pode ficar no singular, como também pode ir para plural. Então, a maioria dos alunos foi à excursão, ou a maioria dos alunos foram à excursão. Nesse caso, os dois exemplos, ou os dois usos, os dois modos estão corretos. A concordância do verbo com o sujeito composto, né, o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Quando ele está antes, quando esse sujeito composto está antes do verbo, o verbo fica no plural. Então, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. O sujeito composto com dois núcleos, ônibus e caminhão, são os dois núcleos do sujeito composto. Se os núcleos forem sinônimos ou formados de palavras de um mesmo conjunto significativo, você pode utilizar os verbos também no plural ou no singular. Então, a sinceridade e a fraqueza é uma virtude rara. Nesse caso, é possível singular porque a sinceridade e a fraqueza estão no mesmo conjunto significativo. Então, você pode usar tanto no singular quanto no plural. São uma virtude rara. Casmurrice e sisudez também caem no mesmo conceito, né? Casmurro e sisudo são praticamente sinônimos, e aí você pode usar no singular marcava ou marcavam no plural, como é o tradicional, o mais comum nesse caso. Mas há essa possibilidade, tanto de usar o plural quanto o singular nesses casos. Bom, se os núcleos aparecerem em sequência gradativa, também é possível utilizar no singular. A falta de companhia, a solidão, a angústia levou o homem ao bar. Então, nesse sentido de gradação, você pode utilizar o verbo no singular, além do plural, né? Ou levaram o homem ao bar. O verbo fica no singular se os núcleos se referirem à mesma pessoa. Então, a dona de casa, a mãe, a mulher, é fundamental na mudança da sociedade. Tá? Então, dona de casa, mãe e mulher, eles se referem à mesma pessoa. Então, é uma só, então é fundamental na mudança da sociedade. Quando o sujeito for resumido por nada, por palavras como nada, tudo e ninguém, né, o verbo vai concordar com esse aposto resumidor, ou seja, ele fica no singular. Então, os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Então, não é possível construir assim. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveram. Por quê? Porque ele foi resumido por uma palavra, tá? Então, essa palavra é que vai ter que concordar com o verbo. Nada o comoveu, apesar de estar se referindo a pedidos, súplicas e desespero. Pedro, Paulo, José, ninguém me deu atenção. Aqui é o mesmo caso. Apesar de ele estar falando de Pedro, Paulo e José, quem deu atenção para ele foi ninguém. Então, ninguém deu atenção. Nesse caso aqui, sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. O verbo vai para o plural da pessoa que prevalece, ou seja, a primeira prevalece sobre a segunda e a terceira, e a segunda prevalece sobre a terceira. Então, aqui, ó, o exemplo da prevalência. Tá? Então, eu e meu convidado iremos à comemoração. Eu, primeira pessoa do singular, meu convidado, terceira pessoa do singular. Verbo na primeira pessoa do plural, nós. Tu e eles sereis os líderes da equipe.
Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Verbo na pessoa do plural, da segunda pessoa do plural, vós. Então, sereis. Tu e ele, vós sereis os líderes da equipe. Bom, o sujeito pós-posto segue a regra ou faz concordância com o núcleo mais próximo. Então, no sujeito pós-posto, você pode ou concordar com o núcleo mais próximo ou seguir a mesma regra. Então, fala tu e teus netos. Segunda pessoa do singular concordando com tu, o núcleo mais próximo. Tá? Então, ele concordou ali com o tu, que é o núcleo mais próximo. Então, teus netos. Fala tu e teus netos. Falai tu e teus netos. Segunda pessoa do plural, obedecendo a regra. Então, aqui há essa possibilidade, né? Quando é o sujeito pós-posto. Ou seja, o sujeito depois do verbo. Quando aparecer a segunda e terceira pessoa, há autores que aceitam o verbo na terceira pessoa do plural, contrariando essa regra. Então, Maria e tu são testemunhas do acidente. A gente tem são, é o verbo na terceira pessoa do plural, significa igual a eles, vocês, né? E o pronome você e vocês, então não esqueçam, gente, quando o pronome você e vocês entra no lugar de tu e vós, mas ele pede o verbo na terceira pessoa, singular ou plural. Quando o sujeito composto vem posicionado depois do verbo, ou seja, pós-posto ao verbo, esse verbo fica no plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Então lá, chegaram em casa a mãe e as filhas. Sujeito composto depois, ou seja, pós-posto ao verbo, e o verbo vai para o plural. Chegou em casa a mãe e as filhas, sujeito composto pós-posto, o verbo no singular concordando com o núcleo mais próximo, nesse caso, que é mãe. Então, chegou em casa a mãe e as filhas. Tá? Então, ele pode tanto concordar com o sujeito composto depois, né, pós-posto, ou com o sujeito mais próximo, que é mãe, o núcleo, né, mais próximo, que é mãe. Na questão de reciprocidade, você também usa o plural. Ou seja, se o homem e a mulher cumprimentaram-se, ou cumprimentaram-se o homem e a mulher. Como um cumprimentou o outro, houve reciprocidade. Nesse caso, a gente usa o plural, cumprimentaram-se. Bom, aqui o verbo mais o pronome se, na voz passiva. Então agora, no caso da voz passiva, se o verbo mais o pronome se admite transformação em locução verbal, ou seja, dois verbos, então se é possível transformar o verbo mais o se numa locução verbal, o verbo vai concordar com o sujeito que está na frase. Então, divulgaram-se os planos. Você tem o verbo mais o pronome se, né? E o sujeito, os planos. Então, os planos foram divulgados. Se é possível transformar isso na voz passiva, os planos foram divulgados, né? Você é o sujeito, a locução verbal, e aí você vai ter o verbo concordando com o sujeito. Os planos foram divulgados. Né? O verbo concorda com planos. Então, aqui, ó, nessas duas construções, são equivalentes quanto ao sentido, então elas têm o mesmo sentido, a divulgação desses planos. Tá? O sujeito é o mesmo nos dois, que é planos, né? Em ambos o verbo vai concordar com o sujeito. Os verbos intransitivo e transitivo direto, então esses dois casos,